Primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre a instalação do Windows na máquina virtual para comparação posterior. Primeiro, baixe o ISO do Windows que você quer, né? No caso vai ser o Windows 10. Digite o nome da máquina virtual e selecione a opção Windows 8.1 em versão. Lembre-se de selecionar a versão correspondente, 32 bits ou 64 bits, com arquivo ISO baixado. Em seguida, defina a quantidade de memória RAM que será usado pela máquina virtual. O Windows requer pelo menos 1 GB para a versão de 32 bits e 2 GB para a versão de 64 bits. Mantenha a opção Criar um disco virtual agora e clique em Criar. Selecione o tipo de disco rígido. Recomendamos usar o formato padrão do VirtualBox, o VDI, e clique em Próximo. Mantenha a opção dinamicamente alocado e clique em Próximo. Por fim, selecione o tamanho do HD da máquina virtual e clique em Criar. Lembre-se que o Windows 10 requer pelo menos 16 GB de espaço em disco. Com isso concluído, as configurações da máquina virtual. Agora instale o Windows 10. Para isso, basta dar um duplo clique sobre a máquina que acabamos de criar. Na primeira execução, o VirtualBox solicita que o usuário selecione o disco de boot. Clique sobre o botão que está localizado no canto inferior direito da janela. Instale o Windows 10. A instalação do Windows 10 será iniciada. Selecione as configurações e continue. É necessário acertar os termos de contrato, de serviço, e é só clicar em acertar os termos de licença. Clique em personalizar e instalar apenas o Windows. Em seguida, basta clicar em avançar e aguardar. O computador será reiniciado várias vezes durante a instalação. Quando a instalação for concluída, o assistente de configuração aparecerá. Clique em usar configurações expressas para continuar. Caso queira alterar algo, clique em personalizar. E é isso. Muito obrigado. Boa noite, gente. Agora eu vou fazer um comparativo entre a máquina virtual e a minha máquina física. O uso de CPU está bem abaixo na máquina virtual, agora está em 1%, e antes de eu começar a gravar estava batendo no máximo 26%, eu mexo em alguns poucos processos. Então ela está com poucos processos visíveis. O uso de memória está relativamente alto, batendo de 50% até 60%, que indica que a máquina virtual está com recursos limitados, alocados, ou que os processos básicos do sistema já consomem bastante. Os principais processos ativos são no próprio sistema operacional e serviços auxiliares, como o consumo individual do CPU está muito baixo, como vocês podem ver. Já na memória física, o uso da CPU está em 25%, então tem uma variedade bem maior de processo de execução. O uso da memória está bem alto, com 75%. Isso é devido aos programas que eu tenho aberto, já que como eu estava editando esse vídeo, eu tenho o Chrome aberto, tenho o editor de vídeo aberto, o WhatsApp, o Discord, que são os que eu uso. O próprio antivírus também está consumindo bastante. Enquanto a máquina virtual já não tem tanto assim. São os processos mais do sistema. Então, nenhum processo da máquina virtual consome muito recurso. São só os próprios processos do sistema, já que não tem nada aberto.
Bom, a conclusão que eu posso chegar com isso é que a máquina física tem mais carga de trabalho com muitos aplicativos pesados de execução simultânea, enquanto a máquina virtual está bem mais enxuta e por isso que não tem tantos processos. Bom, como a máquina física ela também está com a máquina virtual rodando, então só por isso já consome bastante, sem contar com o restante dos processos. Agora falando sobre desempenho, a máquina virtual possui bem menos memória RAM, já que eu limitei só até 4 GB de RAM, enquanto a minha memória física tem 24 GB de RAM. Isso oferece a ela muito mais espaço de cache, processos paralelos e multitarefa, que está consumindo uma porcentagem significativa de 75%, o que pode indicar muitos processos ativos. Como eu falei antes, como eu tenho o software de vídeo, a própria máquina virtual aberta e software de pesquisa, isso acaba pesando bastante na memória RAM da memória física, enquanto a do memória virtual consome somente o Windows, os processos do Windows. Já que você pode ver que o uso intenso de memória compactada na máquina física é 956 MB, que indica que o sistema está tentando otimizar espaço usando compressão. A máquina virtual está com 142 de memória compactada. Muitos processos de sistema operacional, mesmo em segundo plano, consomem RAM. Isso é mais evidente na memória física do que na memória virtual. A memória paginável em uso, máquina virtual tem 387 MB, a máquina física 965. Memória não paginável na máquina virtual tem 159 MB, enquanto na máquina física tem 628 MB. Apesar de não haver forte atividade de disco, 0% nos dois casos, a presença de memória paginável em uso indica que o sistema pode estar fazendo uso de um arquivo de paginação, especialmente na máquina física, já que ele tem um uso elevado de memória RAM. E enquanto isso, a atividade de swap mais intensa pode ser observada se o disco começa a apresentar um uso constante, especialmente quando a RAM está perto do limite. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise sobre o Windows 10 e o Windows 11, tanto na Windows 10 na máquina virtual quanto na máquina física. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.